Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivaldo aqui no nosso Pensante, no meu lado... O Hudson, que vocês já conhecem, e hoje um convidado, nosso primeiro convidado aqui à mesa. O Bernardo Mesquita, também conhecido... Não, como é que não vou falar como ele é conhecido? Se apresente, Bernardo. Por favor, faça isso. Boa noite a todos, e aí, tudo bem? Eu sou o Bernardo, professor de História, amigo dos caras aqui, desde 2017, né, gente? Que a gente... Isso, sim, 2017. Se encontra toda semana, né? Sim. Praticamente. Exatamente, toda semana. Tá aí. faltando uma cerveja. O Ivaldo não toma cerveja, mas tá faltando aquela Só faço cerveja. jus ao ditado ele tomar uma. Apenas Tomar uma. Isso. Exatamente. Ali uma. na cozinha de casa, apenas. Não mais do que Mas isso. a gente vai combinar qualquer coisa desse Eu tipo. vou pensar a respeito, esse é o propósito. Cara, e o tema de hoje, desse nosso pensante, ele é meio polêmico, né? Porque a gente vai falar de Demasiadamente. Eu, na verdade, eu confesso que eu acho muito simples, mas ele é polêmico. Porque as pessoas complicam, né? Que é a questão da liberdade de expressão. Assim como muita coisa no Brasil que é simples, né? Exatamente. E a galera Sim, gosta de gosta de complicar complicar, bastante, sim. né? A simplicidade da coisa. A gente teve agora, nessa semana passada, ou nessa semana, não sei, uma decisão judicial retirando os shows do Léo Lins das mídias sociais, porque a decisão indicava que ele fazia piadas com as minorias, mas num sentido para causar vexame mesmo. E as pessoas até acharam que isso é uma decisão política do atual governo federal, na verdade não. Foi foi judicial. Foi uma decisão judicial. judicial. Ah, sim. As pessoas se confundem, né, quando a notícia sai, e aí volta sempre, né? Além da liberdade de expressão, parece que a questão do Brasil da liberdade, ou o limite do humor, parece que anda junto, né? Sim. Tem uma linha tênue. E Bernardo, como é que você vê isso? Cara, eu acompanhei um pouco sobre isso, até pela falta de tempo, assim, eu fiquei sabendo o que aconteceu. Eu vi o trecho do show que foi retirado, ele relativizando a escravidão, né? E, bom, eu tenho uma frase, é muito interessante isso. Ontem, vindo para Valadares, eu estava escutando o podcast do Mano Brown, Mano a Mano. E a entrevista agora o primeiro episódio da nova temporada, ele estava... eu não terminei ainda, mas ele está conversando com o Marcelo Adnet. E ele perguntou, qual o limite do humor? É a grande pergunta que se faz dentro desse processo do onde que o humor, se ele existe, se tem um limite, se não tem um limite, qual é essa linha tênue que você diz. E o Adnet falou um negócio muito interessante. O limite do humor é a lei. Né? Então, assim... a partir do momento em que, e você entende muito bem disso, a partir do momento em que você difama o outro, que você diminui uma minoria, né, você está ultrapassando o limite da lei. Então, a lei tem que ser aplicada. É o que eu penso. Ela precisa ser aplicada. Exatamente. Antes do Ivaldo até comentar na parte legal, o Ivaldo, para quem não sabe, também é advogado, né? Exatamente. Na verdade, formado em Direito, por conta da minha ocupação enquanto servidor público, eu não posso advogar. Sim, mas, é verdade. Formado em Direito. Formado em Direito. E um profundo conhecedor da lei, né? Um profundo, não sei, mas tudo bem. Vamos no raso para a gente ficar mais tranquilo. Não comprometer. Para não comprometer, não afundar. Mas se a gente colocar isso que o Bernardo falou de uma forma bem clara em termos de Constituição, a Constituição possui gatilhos para combater o quê? Discurso de ódio, difamação e calúnia, incitação da violência. Exatamente. E a liberdade de expressão também defendida nessa Constituição vai falar que ela é sobre tudo. Sobre a questão religiosa, sobre a questão de ideias. Não só aquilo que é aceito pelo senso comum, pelo que é controverso também. Sim. Porém, o artigo 220 dessa mesma Constituição, aí vem o que o Bernardo disse, vai dizer que a liberdade de expressão, não nessas palavras, não pode ser cerceada de forma alguma, desde que atenda também ao que está escrito na própria Constituição. Aos valores constitucionais. Exatamente. Casa aí com o que o Adnet falou, no sentido de que o limite do humor é a lei. Se a minha liberdade de expressão fere a dignidade humana, incita a violência, causa desinformação que vai causar malefício para a população, para a comunidade, ou seja, aí existe um problema que a gente precisa olhar de forma legal. E me parece muito simples isso. E as pessoas hoje
problematizam falando que é uma censura, que é uma questão de regulação. Como se fosse uma liberdade absoluta, né? Não Assim, é absoluta. não, a liberdade não é. Estou dizendo assim, quando as pessoas pensam isso, é como se, não, liberdade de expressão, eu tenho total... livre liberdade de fazer o que eu quiser. Exatamente. A liberdade de expressão possui limites legais que têm a ver com a preservação da dignidade humana, é isso? Sim. Inclusive, você falou sobre Constituição, a lei maior, né, a Carta Constitucional, quando institui o Estado Brasileiro em 88, o novo Estado Brasileiro, Nova República, não é isso? Sim. Ele coloca lá muito claro que, veja bem, existe a liberdade de expressão porque isso é algo já garantido há algum tempo no processo histórico de formação dos Estados. Ótimo. Só que no direito constitucional existe um princípio, e aí é interessante porque nós estamos falando de regras, e o direito fala algo interessante, Bernardo, que as regras elas são guiadas por princípios. E qual é o princípio? Não existe direito absoluto. Não existe. Sim. Existem bens jurídicos na Constituição em que eles não se sobrepõem, mas eles se harmonizam. Então, está falando do humor, não é? Enquanto liberdade de expressão? Claro, perfeitamente. Agora, ele pode esbarrar quando ele enfrenta uma zona em que está violando, por exemplo, direitos fundamentais. Por exemplo, de reconhecimento de uma identidade étnica, por exemplo, de uma identidade religiosa, de um grupo social e etc. Se eu violo isso, então eu já estou invadindo uma esfera em que eu não posso elevar, né, que é o que está acontecendo no senso comum, pelo menos, nos últimos tempos, elevar a categoria de máxima de uma liberdade de expressão que eu posso falar sobre qualquer assunto. Posso falar sobre qualquer assunto com balizas. É interessante o que nós estamos discutindo, porque várias das decisões, por exemplo, aí nós não vamos sair do tema, mas acho que faz parte, a gente sai um pouco do humor. Nas 4 linhas? Vamos ficar dentro das 4 linhas. Mas várias das decisões contra propagadores de fake news, das decisões judiciais, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, elas são pautadas exatamente e todas as suas decisões, se você pegar vídeos sobre isso, ele vai sempre pautar no princípio de que a liberdade de expressão não dá o direito das pessoas fazerem o que quiserem. Ou seja, bate de novo aquilo que eu iniciei a fala do que o Adnet diz no podcast do Mano Brown, que o limite do humor é a lei. O limite, né? O mínimo civilizatório. Que falar, reflete isso, a lei. A lei para expressa falar de isso. Brasil, é a Constituição. E a gente está falando de um Adnet que, alguns anos atrás, pediu desculpas por uma piada onde ele ofendia autistas, né? Sim. E aí ele teve, pelo menos, a consciência de voltar atrás e falou, foi um quadro extremamente infeliz. Porque as pessoas estão à mercê do erro, de fato. Acontece. Claro. No caso daquele comediante que nós citamos aqui no início, na verdade é um padrão. É um padrão. Sim. E as pessoas vêm relativizando, não, mas é só uma piada, é só uma piada. O Bernardo é professor de história, assim como eu, e a gente sabe que nas décadas, algumas décadas ali do século XIX e século XX nos Estados Unidos, as leis Jim Crow eram um conjunto de leis que promovia a separação de indivíduos brancos e negros no sul dos Estados Unidos. E isso vem da onde? Jim Crow era uma espécie de personagem de teatrinhos que brancos faziam, eram piadinhas para aquela época, mas que reforçavam estereótipos e comportamentos nocivos vindos de pessoas negras. Né? Ou seja, na verdade, perpetuando um estereótipo negativo. Aquelas piadinhas depois acabaram, e o Jim Crow acabou assumindo o nome das leis, o apelido desse conjunto de leis. E isso veio do quê? De um humor. Agora, quer dizer que esse humor era bom? Quer dizer que esse humor fez bem para a sociedade? Quer dizer que ele não feria a dignidade? Então, assim, eu só estou dizendo isso porque é uma questão histórica e para que a gente faça a reflexão de que tem consequência. Não é só isso. É um processo. O que você fala que hoje naturaliza, talvez ali na frente se torne um grande problema. E a gente vem numa trajetória bem intensa, bem grande, de tentar desnaturalizar atrocidades que nós tratamos como coisas corriqueiras durante séculos, décadas, enfim. E se fere o outro, não é humor, né? Tem isso também. Se você fere o outro na sua identidade, naquilo que ele reconhece enquanto personalidade e valores, isso não pode ser considerado um humor. Exatamente. Não é? O humor é quando todos compartilham daquele sentimento. Alguns humoristas, inclusive, que estão
defendendo o humorista em questão, eles estão alegando que piada é isso mesmo. Que alguns não vão gostar da piada, outros vão gostar da piada, e isso é a essência do humor. Tá, beleza. É um argumento minimamente plausível para, assim, muito talvez raso, historicamente, em algum momento, sim, né? Muito raso, né? Porque nós estamos falando de ferimento da existência do outro. Né? E nós estamos falando de... Talvez não, nós estamos falando de um país que tem aprofundado discussões muito importantes, né? Do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero, né? Do ponto de vista, inclusive, comportamental. Sim. Então, isso tem que ser levado à tona, isso tem que ser discutido, tem que ser problematizado, porque quando você entra na rede social, principalmente a do Twitter, essas problematizações elas são constantes. O que tem se falado de anteontem para hoje, o que eu estou vendo, por exemplo, pouco que eu percebi, é um embate, sim, por exemplo, de humoristas contra outros humoristas, uns defendendo, outros... E tem correntes de humoristas, então é isso? É porque você tem humoristas... linhas contraditórias ali? Você tem humoristas... Uma mais conservadora? Sim. Além desse conservadorismo, desse progressismo, você tem também a questão racial envolvida. Não, eu imagino o seguinte, eu acho que você tem humoristas que já compreenderam o momento em que o mundo e o Brasil está. São atualizados, né? E, na verdade, é aquela coisa. Essa questão de a piada ser boa ou ruim pela cabeça de quem a entende, a gente pode contar piada sobre N coisas. Sim. Precisa usar o capacitismo? Precisa usar o racismo? Precisa usar o machismo? Exato. Não. Então, aí entra essas questões de ferir, de até fato, a habilidade a que cria o humor e a piada, né? Se eu me sirvo desses instrumentos, né? Mimimi, lá nos Trapalhões tinha... o pessoal... zoava o Mussum o tempo todo. Que bom que nós evoluímos. Exatamente. Porque, de certa forma... mas os Trapalhões era legal de assistir, é nostálgico quando você vê... Okay, não sei se era legal para todos, né? Porque muita gente devia, naquela época, assistir aquilo e falar assim, que horror. Porque estava atingindo a sua identidade, exato, né? Talvez pelo carisma dos personagens, sim, as pessoas até não tinham essa noção. Mas que bom que isso passou a ser discutido e problematizado, a fim de que não dá para fazer humor sem essa questão. Até para se dá para fazer né? humor sem esse elemento. Recentemente Recentemente não, há um tempo atrás eu vi o Renato Aragão no Altas Horas e o pessoal passa um videozinho do Porta dos Fundos onde há um questionamento, né, das várias religiões e qual que é o Deus verdadeiro. E ele fala com muito respeito naquele momento, assim, eu não consigo fazer piada sobre a fé das pessoas. Mas na hora que você olha para trás... Renato Aragão falou, na hora que você olha para trás... E ele falou de uma forma respeitosa, o pessoal entendeu, o humorista do Porta dos Fundos que estava lá no momento também compreendeu. Foram todos muito polidos, mas você olha para trás e pensa, peraí, mas... Né? E os Trapalhões com a questão racial? Era outro tempo? Era outro tempo. Mas aí que tá, gente. Evolução. Sim. Como é que se discutia a questão da mulher 70 anos atrás? Ou a questão racial 50, 70 anos? E até hoje, porque a gente não superou esses preconceitos. Então, vamos evoluir, vamos melhorar essa discussão. E a partir dessas premissas aí, que você vai tendo esse processo dialético, né? Você vai vendo que esses valores, olha, vai fazendo humor para uma determinada sociedade em um lugar, em algum momento da história, mas alguns recortes, alguns grupos vão se sentindo incomodados com aquilo. E pouco a pouco as discussões vão nascendo para que haja essa transformação que você está falando. Agora, é interessante, você falou uns minutos atrás, essa questão do humor, que até o Bernardo comentou, que vai perpetuando uma situação ou de racismo, ou de preconceito, ou de violências a minorias, né? Se a gente relativiza, né, Bernardo, isso aí como é apenas uma piada, é apenas um humor, esse instrumento ele vai colocando adiante aquele processo de dominação. Então, para você reverter isso para o senso comum é muito difícil. A gente eu particularmente dentro das minhas aulas, eu tenho trabalhado bastante não é uma renovação de conceitos, mas um cuidado para trabalhar determinados conceitos, determinados processos históricos, termos que são utilizados dentro do processo histórico, para justamente eu mesmo, e aí eu estou falando por mim, para eu mesmo me
alterar o vocabulário no momento da aula. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, por exemplo, sobre... Aí vamos tratar da piada do humorista. Ele relativiza a escravidão. O que estava sendo falado, né? O que ele fala lá? Não, o negro, né? Aspas aqui, né? O negro. Fica reclamando que não tem emprego. Mas lá na época da escravidão estava todo mundo empregado e ele ficava reclamando. Fecha aspas. Ele fez outras, do Teleton e tal, essa coisa toda. O contrato dele com o SBT foi rompido numa dessas, exatamente, né? Então, o que acontece? Falando sobre escravidão, por exemplo. Sim. Eu vou só te interromper porque é muito fácil para um branco falar que isso é mimimi, achar ruim dessa piada, né? Esse que é o problema. Mas perdão pela interrupção. Não, tranquilo. Continue. Inclusive, antes de vir para gravar, eu estava aleatoriamente vendo alguns vídeos no Instagram e tem um vídeo maravilhoso do Serginho Groisman, que você citou altas horas aí com o Renato Aragão, em que uma influencer negra que participou do Big Brother também, ela tinha sofrido um racismo muito, muito pesado e tal. E o Serginho Groisman, ele pontuou, ele fez uma analogia maravilhosa, que ele chegou e falou assim, quando meu pai morreu, eu quis frequentar um lugar que ele gostava muito, para sentir o que ele sentia. E eu fui, e eu não senti nada, porque é do outro. Eu, como branco, não consigo sentir o que você sente, mas eu posso estar do seu lado para te ajudar a enfrentar isso. Porque a vivência do outro... Exatamente. Que te permite essa sintonia aí com... Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, quando eu falo, você tem pessoas que são trazidas para virarem escravas. Não. Elas são... Os escravos vêm para cá. O termo que a gente usava muito era isso. Os escravos são trazidos da África para cá e tal. Cara, não. Eles são capturados. Eles são trazidos para cá para serem escravizados. Sim. Eles não querem isso. Nós tivemos, eu vou colocar entre aspas, historiadores, que tentaram, buscaram relativizar isso para um grupo específico da população, com guias politicamente incorretos, se é que me entendem. Entendo. Dizendo que, tipo assim, era uma migração de pessoas para o continente americano. Cara, não é migração. Chama-se de diáspora africana. Essas pessoas foram acorrentadas, abarrotadas dentro de navios sujos, imundos, que várias delas foram despendidas dentro do mar mesmo, morreram na travessia e vieram para cá para trabalhar com pessoas escravizadas. Elas foram privadas da liberdade delas. Então você não relativiza isso, você não faz piada com isso. O que você precisa fazer, eu falei hoje, inclusive em sala de aula, que a história ela serve para isso, para a gente evoluir. O estudo da história, ele serve para que nós sejamos seres humanos melhores. E atentos, não para relativizar isso. E nós estamos num país em que a escravidão foi abolida há 135 anos, o que é ontem em termos históricos. Essas feridas... Ontem, eu digo mais, desculpe te interromper. Ontem não. Há poucas horas. Há poucas horas do ponto de vista histórico. E essas feridas, não é que elas permanecem abertas. A nossa sociedade fez questão de manter essas feridas abertas e a gente hoje consegue problematizar. Então, olha o tamanho... do significado da escravidão no Brasil, do atraso moral, não vou nem falar dos outros elementos históricos, e a gente vai relativizar isso. É tão verdadeiro que isso ainda está presente, e por conta dessas feridas históricas que você está colocando, você citou o direito há pouco tempo, né? Sobre a questão constitucional, existe uma tipificação no Código Penal sobre escravidão. Então a gente está falando de um país que, apesar de que há poucas horas, né, em termos históricos, foi retirada, abolida a escravidão, porém, em termos culturais, costumeiros, enraizado na nossa sociedade, ainda existe esse sentimento, né, essa percepção de escravidão. Tanto é verdade que a nossa legislação prevê uma tipificação para uma situação que pode ocorrer. Exatamente. Ainda hoje, né, em 2023. O Bernardo falou da tratativa em sala de aula. Nós trabalhamos juntos numa escola, todos nós três, né, em uma escola privada. Sim. Eu também tenho uma atuação numa escola pública, onde majoritariamente nós temos alunos não brancos. E essa questão do lugar do outro ela é muito sensível, porque dentro da história ou da sociologia você trata de questões raciais. E não
importa o que eu fale. Eu só consigo, na verdade, minha função é só lançar a mão da discussão. Eu preciso abrir espaço para que eles se manifestem, porque por mais empático que eu possa ser, eu não consigo sentir, porque pertence ao outro. E aí, quando você se dispõe a ter uma escuta ativa desses jovens, aí eu estou falando de jovens porque é um ambiente escolar, e lá os meninos são sensacionais, os alunos e alunas têm todos, cada uma personalidade bastante sua, você cresce muito. E você fala assim, eu estou tentando aprender, mas eu ainda não sei de nada. E aí você começa a aprender com eles. E aí você tem uma dimensão de como está presente, como essa ferida está escancarada e parece que tem alguém jogando vinagre com sal o tempo todo para queimar. E tem gente falando que é mimimi. Tem gente falando que é mimimi. Não é. Hoje eu não sei nem se essas pessoas entendem o que é censura, Bernardo. As pessoas entendem o que é censura, porque eu fico pensando que... Não que eu pense que é mimimi. Às vezes eu fico pensando que é mimimi as pessoas reclamarem que estão sendo censuradas porque estão tentando defender o direito de atacar o direito dos outros. Minorias, de falar... Eu estou lutando pela liberdade de privar a sua liberdade, de te ofender e comprometer a sua integridade humana. É isso, me parece. A dizer violência com palavras, se você impede de eu fazer isso, você está me censurando. Você não sabe o que é censura. Exatamente. Absolutamente. Não tem a mínima noção do que está passando ao redor dela. Porque ela simplesmente vive sei lá, numa bolha de egocentrismo que sabe, ela parece ser inatingível. Né? Ou seja, no momento em que há possibilidade de ser atingido por alguma coisa, olha, está me censurando. Olha, minha liberdade de expressão. Meu Deus, estou sendo tolhido da minha liberdade de expressão. Está na Constituição. Não sabe aonde está na Constituição, mas está lá. Porque alguém falou. Está lá até ser crime. Até ser crime. Né? Então, assim... Já que ela não é absoluta. Exatamente. Então, nós temos uma imensa maioria da população que não sabe o que é censura. E digo mais, assim, com muita dor. Não sabe o que é a Constituição. O que te leva a pensar... Uma pergunta aqui que me surgiu sobre essa ideia de que nesses tempos que nós estamos vivendo, vou criar uma expressão aqui, a existência de um totalitarismo da liberdade de expressão. Por que isso está tão presente nos dias de hoje? O que você pode nos dizer em termos antropológicos, históricos, ou uma análise, uma reflexão sobre isso? Ao que parece, por exemplo, a gente visita Twitter, Instagram em alguns momentos. Ivaldo, as redes sociais elas trouxeram uma possibilidade de você expressar a sua opinião. Sim. E de uma maneira muito simples e objetiva. É interessante porque quando o Twitter mudou a configuração de 140 para 280 caracteres, a galera reclamou, porque iria perder a objetividade. Eu acho que as redes sociais elas trouxeram a possibilidade de você, de maneira muito rápida, né, se expressar. E a falta de regulação, que é um tema muito importante. A gente pode voltar. Acho que você vai... Ele vai vir mais aí. vezes, né? Já está aí o convite. Convite feito. Pois é. Então, a falta de regulação das redes... Desde que o algoritmo permita também. Né? Ela faz com que as pessoas se escondam ou não atrás de uma mensagem. Sim. E ela tenta impor aquilo ali como uma verdade absoluta. E caso contrário, ela vai fazer um escarcéu sobre aquilo ali. É como se fosse um território que ainda a gente está tentando compreender, é isso? Eu quero, na verdade, quando você fala de totalitarismo, sim. Cara, o que eu quero é que a minha opinião seja imposta a você e eu não aceito o contraditório. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. Nós temos sei lá... Como se fosse eu acho que é uma incapacidade ditadura da opinião, é isso? Eu acho que é uma incapacidade cognitiva de aceitar o contraditório. Ainda que a sua opinião ultrapasse os limites legais. Isso. Sim. E aí ninguém aceita que você seja questionado por isso. E quando você é questionado por isso, você está sendo, na cabeça dessa pessoa, censurado. Não quero fazer humor aqui, não, que eu não sou da área, mas é por isso que são seguidores? É isso? Não sei, eu acho que o nome seguidores, assim, na verdade,
a gente vai Que dá aquela adaptando. ideia de que alguém está seguindo algo sem A gente pensar vai- profundamente a respeito. Igual quando você compartilha uma mensagem. Pensando ali nessa ótica de rede social, Sim. o nome ali, vamos dizer, seguidores, assim, cara, é porque o que tem ali, o que está escrito, a galera Sim. usa a terminologia. Mas, sim, eu creio que quando um cara, vou usar o termo que eu uso, quando ele é muito grandão, assim, no Twitter, no Instagram, tem milhares de pessoas ali, às vezes milhões de pessoas, e aí é muito doido, porque o capitalismo ele se apropria disso, porque disso o cara, também. vamos usar ali a imagem. Vamos pra monetizar, né? Exatamente, vamos monetizar. Quando esse cara ele é grandão ali, tem milhares, milhões de seguidores, um A que ele fala, ele mobiliza. Reverbera, né? Ele mobiliza esse exército ali, sabe? Pró e contra. Sim. E é o que a gente chama de engajamento. Ele cria engajamento. Esse engajamento, positivo ou negativo, ele... Que é o que aconteceu com a proibição da circulação dos vídeos do Léo Lins está fazendo no Twitter. Você tem diversos humoristas dizendo que é o fim da picada, que é terrível o que está acontecendo. Nós temos um grande humorista, famoso, né, sócio de um dos grandes canais do YouTube de humor, que defendeu e está sendo massacrado. E na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal, com toda a razão. O Fábio Porchat, que Exatamente. foi... Ele se posicionou dizendo que entende que são piadas que ele não faria, mas que não deveria ter sido retirado. Ou seja, ele Uma não, coisa meio Voltaire, então. ele não entendeu aonde ultrapassava o limite legal. Sim. E aí você tem uma pessoa que é esclarecida, não fazendo essa reflexão. E assim, eu acho triste, porque ele é grande e quando você fala que tem essa legião de humoristas, cada um carrega consigo milhares de pessoas e forma opinião. Eu tenho o direito de ter a minha opinião. Quando o Porchat defende que ele entende que não deveria ter sido retirado, é direito dele dizer isso. Sim. Eu posso criticar essa posição. Mas nesse caso, ele não está ferindo a lei. Ele está defendendo um ponto de vista. Exato. Ok, isso tudo é bem. liberdade de expressão. Se ele for lá e reforçar essas piadas, relativizar essas questões, aí é outro problema. Ele deixou bem sinalizado que ele discorda, né, do Por isso que eu conteúdo. acho que é até simples o entendimento. Ele pode se posicionar assim. Ele vai lidar com as críticas ou com o apoio. Sim. Mas ainda está dentro da liberdade Exatamente. de expressão, Sim. que é de direito Ainda dentro dele. dos valores Exatamente. que inerentes, né? Independentemente se seja algo que nós concordamos ou não. Se Agora, você fica indignado com a posição dele de defesa, Sim. cara, Porque ele entende a opinião que dele. é a tá tudo opinião bem. pode ter um alargamento, apesar se de ele, não for usar, lá, né? se ele for lá e fizer a mesma coisa, aí a Já é gente pode diferente. começar a discutir o crime. Eu defendo o cara, não devia ter tirado e tal. Inclusive, eu vou repostar o vídeo. Aí nós temos um problema. Sim. Ele está cometendo crime porque foi judicialmente proibido de circular. Porque Sim. se o vídeo incita ao ódio, Isso. eu não posso fazer isso. Posso fazer E isso. aí eu entro E são com... os valores que dentro de uma democracia minimamente civilizada não podem ser E aí eu entro com a Constituição. Exato. Eu não preciso previstos de nada constitucionalmente. muito sofisticado, é só a Constituição. E aí é muito complicado. Ivaldo, nós vamos caminhando para o final desse episódio. Já estamos caminhando para o final do episódio. Tem que voltar. Vai ter que voltar. Não, o convite está feito, o nosso pensante já. Eu estou me convidando. O convite já está feito. Pensei- No seu retorno, nós já teremos canequinhas e bebidas Verdade. de procedência duvidosa aqui na nossa mesa. Mas para a gente seguir uma ordem, eu vou primeiro pedir ao Bernardo que faça suas considerações finais. E a gente vai aqui já deixando... lembrando, assista a gente no YouTube, escute nas principais plataformas de podcasts, deixe o seguir, ative o sininho no Instagram, @nossopensante. A gente quer fazer isso aqui para vocês assistirem e se divertir, também se informar. Qualquer coisa, xinga a gente aí que tá dentro... Sem ofender. Sem ofender. Que tá dentro da... Eu sou pai de dentro, família, não me ofende não. Eu fico sensível. tá dentro do limite. Mas, Bernardo, por favor, suas considerações. Cara, eu quero agradecer pelo convite. Eu tô falando sério, eu vou me convidar de novo. Isso aí, Você me convidar de novo. já vocês me está convidaram, registrado. agora eu já está estou me convidado, convidando. vai haver um outro. É a primeira vez que eu participo de algo nesse sentido. Muito legal, bacana. Eu espero que vocês gostem. Espero que
que a galera gosta do que nós estamos discutindo aqui. Critiquem, elogiem. Isso faz parte da liberdade de expressão, jogo. desde que não cometam crime. Não façam isso. Não cometam tá? crimes. Essa exatamente. É a recomendação. É importante ressaltar mesmo isso, de que a liberdade, repetindo como nós iniciamos o podcast, a liberdade do humor, parafraseando aqui o Adnet, o limite do humor é a lei. Então, o limite da liberdade de expressão é a lei. Quando você tem a difamação do outro, a diminuição do outro, a desumanização do outro, é crime. E aí a lei tem que ser aplicada de maneira correta, né? Também não ultrapassar os limites da lei para aplicar a valores... lei. Então, é importante deixar isso muito claro. De qualquer maneira, eu quero agradecer o convite e espero sim participar de outros aí. Valeu mesmo. Vai participar de vários. Obrigadão. Ivaldo, por favor. Vamos lá. Vou agradecer aqui a presença do nosso amigo Bernardo, contribuição excelente aqui da história, da ideia de uma liberdade de expressão, a resposta que você me deu sobre uma ideia de um totalitarismo, né, da opinião. Aproveitando uma reflexão que o Hudson fez agora há pouco, né, que é a ideia de que realmente não dá para você viver o que o outro passou, né? Você até comentou isso, porque você tem que viver ao lado ou viver pelo menos aquilo que a pessoa passou para você entender. Quando se faz um humor daquilo, para mim, né, igual o Hudson falou, não é isso? É mimimi? Não é mimimi porque eu não vivi aquilo. Exatamente. Não é? 3 anos de Série B deve ter sido difícil, né, para você. Eu entendo, eu não estive lá tanto tempo assim, mas agora eu entendo perfeitamente, então eu não vou fazer mais esse tipo de Estragou humor. tudo no final. Estragou tudo. O cara usando a liberdade de expressão dele pra fazer Dentro das bagunça. 4 linhas, perfeitamente Foi difícil, possível. foi difícil, mas eu tenho certeza que eu vi coisa pior. nós estamos acima de vocês na tabela agora e jogando um belo futebol. Sim, também. Você vai voltar aqui depois? Não, fica tranquilo. Vou vir uniformizado. Beleza, ótimo. Obrigado, Bernardo. Valeu. Isso, tamo junto, Ivaldo. Eu não vou agradecer ao Bernardo, porque tá me devendo uma cachaçinha de alguma dessas cidades que ele vai dar aula. Então, quando ele trouxer, eu vou... Deixa na próxima. Eu vou agradecer. Mentira, gente. É sempre um prazer. A gente está trazendo aqui uma conversa que nós temos nos corredores aqui da instituição. Exatamente. Aproveitar para agradecer ao Colégio Escolar Bituruna, que nos cede aqui o espaço, até que o nosso estúdio esteja pronto aqui pertinho. Mas é uma conversa que a gente tem aqui nos corredores. E o intuito é esse. É que essa conversa que nós achamos ricas quando a gente termina ali, que conversa bacana, a gente sai pensando, eu queria ter mais oportunidade de estar falando sobre isso. A gente trazer para vocês também. E espero que vocês tenham gostado. Nós estaremos de volta na semana que vem, falando sobre violência e videogames. Videogame. E daqui para frente, sempre, ou quase sempre, com convidados tão ilustres quanto o Bernardo. Ele joga? Você joga? Só... Joga? Não jogo. Joga? Não. Só futebol arte em campo. No videogame, Isso foi uma liberdade de expressão, né? Quando fala... Não, eu gosto de dizer o seguinte, você viu o Zidane jogar. Quando fala assim, você já sabe. Realmente. Então é assim que a gente vai embora. Sinceramente. Um beijo pra vocês. Ainda bem que existe liberdade de expressão para isso. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau. Valeu.